Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como ler um arquivo XML com PHP, em seguida apresentar o que este arquivo XML possui. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, ler o arquivo XML, após ler o arquivo XML, apresentar o que o arquivo possui. Ou também, quando o XML está atribuído para uma string, eu quero ler o conteúdo deste XML. Também será apresentado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local, abro o gerenciador de arquivos. Acessando o gerenciador de arquivos, então acessei o WAMP Server, diretório padrão e o diretório Celk que eu criei para este projeto. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório e abro. E dentro desse diretório, crio o primeiro arquivo, sendo index.php, e também posso criar o arquivo com o nome de arquivo extensão XML. E crio um XML básico. Abro o sinal de menor, ponto de interrogação, XML, e indico qual versão está sendo utilizada. Neste caso, será utilizada a versão 1.0, e também deve ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, então eu coloco encoding, somente coloquei a letra N, aqui não precisa, e coloco o TF8. Vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Abro a primeira tag do XML, venda, e finalizo a tag. Crio a tag ID, quero enviar o ID do usuário, neste caso eu coloco 1, sendo o ID do usuário. Depois, novamente, coloco uma nova tag com a palavra nome, o nome da pessoa. Em seguida, tenho e-mail, coloco a tag e-mail, finalizo a mesma. Internamente eu coloco o valor cesar@celk.com.br. Mais uma, coloco com o nome de celular, finalizo a mesma. Será primeiro DDD 41 99999-49. Ok, eu tenho o arquivo XML, eu quero ler este arquivo XML com PHP. Abro o PHP, coloco um simples título, ler XML com PHP. Então, se é um título, eu utilizo a tag H1. Abri a tag, finalizo a tag, internamente coloco o texto ler XML com PHP. Posso ver no navegador como que está ficando somente esta frase. Abrindo o navegador, eu coloco localhost, em seguida o diretório Celk, o diretório que eu criei dentro do WAMP Server. Esse diretório abria o arquivo index. Quando eu não coloco o nome do arquivo, o servidor encarrega-se de procurar um arquivo index e imprimiu o título ler com XML, sendo este H1. Próximo passo é carregar o arquivo XML e transformar o arquivo XML em um objeto. Coloquei o comentário e em seguida utilizo simple XML loading file, porque eu quero carregar um arquivo. Qual o nome do arquivo? É arquivo.xml. É o arquivo que eu criei. Esse aqui, arquivo. Depois que eu carregar, eu transformo em um objeto e atribuo para uma variável com o nome de XML. Próximo passo é apresentar as informações do XML. Echo, agora sim eu quero ler. Echo a variável ID, não, primeiro um texto. Texto ID, depois concateno. Concatenar significa juntar, ponto, cifrão, XML. Indico que eu quero a tag, qual o nome da tag? ID. Eu quero esta primeira posição. Então, eu coloco simplesmente ID, concateno novamente, com uma quebra de linha. Coloquei em relação ao ID, eu tenho nome, e-mail e celular. Posso alterar a palavra, nome. Qual é o nome da tag? Eu coloquei nome, então aqui também coloco o nome. Em seguida tenho e-mail, coloco e-mail,
a palavra será a palavra e-mail. E por último, eu tenho o celular. Eu coloquei em celular, então aqui também altero para celular e coloco a palavra celular. Confiro como que está ficando no navegador, atualizo e realizei a leitura do arquivo XML, um arquivo externo. Mas se você quiser ler um conteúdo XML que está dentro de uma variável, como que eu faço isso? Imaginar que eu atribuí o conteúdo XML para uma variável. O nome da variável pode ser um XML ou uma string. Eu coloco XML e ela recebe o seguinte conteúdo. Recebe este XML que eu já tenho neste local. Então, eu copio e colo internamente. Coloquei o aspas duplo ao redor, então aqui internamente eu preciso colocar o aspas simples. Alterei o aspas duplo para o aspas simples e aqui também altero para o aspas simples. Só conferir exato, falta finalizar aqui com ponto e vírgula. Aqui eu utilizei o file porque eu carreguei um arquivo. Agora é uma variável que possui um texto, possui uma string. Então, será loading string, carregar uma string que está dentro da variável XML. Depois que eu realizar leitura, inclusive aqui eu coloco string só para ser diferente. Então, eu coloco string e aqui também string. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma variável XML. Coloquei um comentário, transformar o conteúdo XML da variável string em objeto. Será que vai ter o mesmo resultado? Atualizo, mesmo resultado. Assim eu apresentei para vocês como ler um arquivo externo que possui um XML ou quando você tem um XML dentro da aplicação e eu atribuí este XML para uma variável, em seguida estou realizando a leitura e para finalizar eu apresento as informações que o arquivo XML e implementado a instrução para ler um XML com PHP. Então deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.